Meus amigos, o ano vai se acabando, tá terminando, reta final de 2019 e definitivamente a gente precisa de mais vida inteligente em 2020. Aí, meu amigo, não há posts em rede social, não há textão do Zap que possam substituir a leitura de um bom livro. Nosso convidado, o advogado Pedro Pacífico, é um cara que merece aplausos. Na internet ele faz um trabalho de formiguinha, mas grandioso. Estimula a formação de leitores e apresenta novidades aos iniciados. O perfil dele no Instagram, pode tomar nota aí, é o Bookster. Já conta com quase 140 mil seguidores. Pedro, Meu Deus, Pedro! Olha aí, ó. Quando você veio aqui a primeira vez, eu acho que eram 34 mil. Tava no Legal. comecinho, tá crescendo. Vendo? A literatura é pop. Bacana. Isso aí, olha, eu imagino que essa época do ano, a época das resoluções, né, para o ano que vai se iniciar, aí as pessoas incluam esse ponto. Ler mais, né, ter mais contato com as letras, com os livros, com as histórias, né, Sempre uma promessa de fim de ano, né? Quero ler mais no ano que vem. Isso, se nutrir de sonhos, de realidade, né, apaziguar a alma ou transformar o inferno, né, através das histórias contadas ali. Qual a sugestão, qual a dica que você daria, Pedro, para a pessoa conseguir cumprir essa promessa, se for o caso? Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia. Realmente, essa época do ano, eu recebo muitas mensagens de pessoas assim, quero ler mais no ano de 2020, como fazer? E quando a gente fala de ler mais, a gente tem que pensar, acho que, em 2 pontos principais. O primeiro é colocar a leitura como um hábito no seu dia a dia. Porque não adianta você começar o ano querendo, assim, ler 50 livros, começar a ler 1 hora por dia. Isso não é algo viável no seu dia a dia. Então você tem que tornar a leitura um hábito diário, né, que eu falo muito disso, que é ler um pouquinho todo dia e é ler um pouco mesmo, assim. Porque se você não tem um tempo, se você tá corrido, coloca 15 minutos do seu dia para ler. Isso vai ser suficiente. Isso. O problema é quando alguém começa, e assim, lendo 2 livros de uma vez, 1 hora por dia, depois ela, não consigo ler hoje, tô cansado, passa mais um dia sem ler, isso é a pior coisa. Eu sou essa pessoa. Me vejo um pouco assim também. Eu gosto de ler assim loucamente e aí às vezes não consigo encaixar no dia a dia, fico, não tô lendo nada. É complicado. Esquece a história, o fio, perde o fio. Isso né? é o problema, porque a pessoa Romance depois de é um um tempo pouquinho. sem ler, passa 3 dias sem ler. Quando ela vai pegar o livro, ela tem que retomar a leitura, não sabe onde parou. Tem que ter um fluxo. Então, pra né? abandonar a leitura, esse é o maior É um causador, é um clássico. clássico. Sabe uma coisa legal que o Samidana me falou assim, do nada, assim, a gente nem sei o que a gente tava falando, e ele falou, não, eu me obrigo a ler 50 páginas por dia. Ah, legal. Bastante. É como se fosse uma ginástica. Um princípio, Exato. você faz 1 hora de ginástica, faz E 1 hora no de leitura. começo você vai precisar de um certo esforço, né? Aquela, não, hoje eu tô muito cansado. Não, vou ler um pouquinho. E 5, 10 páginas por dia, isso já é o suficiente pra você manter um bom ritmo. Se você somar isso no ano todo, né? Eu você consegue sou meio apegado, assim. Por exemplo, eu não saio em filme pela metade, eu não consigo. Eu quero chegar no fim pra realmente... Se você ler Guerra e Paz, 800 páginas, você vai até o fim. Ulisses do James Joyce, quero ver. Ulisses eu desisti, não consegui, já tentei várias vezes, não consegui. Acho que a tradução é mais terrível que o original. Mas assim, alguma dica, por exemplo, esse é o meu caso, né? Eu não consigo desapegar. Então eu começo o livro, puta, a história tá enfadonha, tá arrastada. Abandona, Mas Edgar, desapega. Mas eu forço. Muita literatura chata que é boa. Tem alguma dica nesse sentido? Abandona, desencana, desapega, começa Volta outro. depois em outra fase. Ler pode 2 ser. ou 3 ao mesmo tempo, você já fez isso? É Eu muito faço bacana. isso. Você descansa de um livro em Isso outro. é muito Eu bom, faço isso. É fascinante. alternar, tipo, uma leitura de ficção com uma leitura de não ficção, Exato. pra você não cansar de uma. Não cansa. Mas se você pegou um livro, você deu uma chance, 2, e não tá indo, abandona. Porque assim, tem tanta coisa boa pra você ler, Pois é. que aquele livro, às vezes, naquele momento, pra você não tá fazendo sentido. Mas, ô Pedro, a gente tá falando muito em ler, mas não tem uma questão assim, o que ler? Porque o Então. brasileiro lê, mas lê muita coisa ruim, vamos ser sinceros, os best-sellers não são as coisas mais interessantes do ponto de vista literário. Você acha que, sei lá, uma literatura menor, tipo Harry Potter, pode levar a um tipo de literatura maior, como Machado de Assis, ou um Guimarães Rosa, ou um Dostoiévski, ou esse tipo de literatura ruim, como dizia o grande crítico Harold Bloom, é deletéria em si e vai sempre levar só a porcaria? Esse até é o segundo ponto, né? O primeiro que eu falo que a leitura é um hábito diário, e o segundo é, precisamos escolher bem a leitura. Exato. E quando eu digo escolher bem, eu não tô falando de um livro ser bom ou um livro ser ruim. O problema é que quando a gente chega numa livraria hoje em dia... Tem tanta coisa, Você vai né? ver... Não, a estante é aqueles best-sellers que vão estar lá. Pois E, é. e a pessoa acha que assim, se tá na lista de best-sellers, são os melhores livros. E essa não é a verdade. Eles estão lá na lista de mais vendidos porque eles são mais comerciais. Eles vendem fórmulas, né? Eles vendem
um pouco de um conteúdo para uma geração que não tem tempo para perder. Então quer aprender coisa rápido em livros curtos. E a ideia, que é principalmente o objetivo do meu perfil, é mostrar o que está além dos best-sellers. Eu não vou ficar divulgando best-seller porque ele já tem a divulgação própria deles. Não é que eles são ruins também, mas eu quero que se vá além, porque o problema é a pessoa começa a ler 1, 2 best-sellers que tem são meio que parecidos, assim, né, a fórmula, e ela acha que ela não gosta de ler, porque ela não curtiu aquele gênero. E tem medo também, né, Pedro? Porque que nem o Adrilles cita aqui vários, e aí a pessoa fala, caramba, eu não sou capaz, sabe? Eu vou pegar esse livro e eu não vou entender nada. E às vezes não é assim, e muitas vezes não. Tudo bem, tem livros que são mais complicados, 99% das vezes não é assim. Tanto é que eu falo, comecei, às vezes estou lendo um livro de literatura russa, aí a pessoa fala, não consigo ler, me indica o mais facinho. Eu falo, gente, começa a ler, não tá em russo, já foi traduzido para o português, né? Não tenha medo. Exato, e a pessoa começa e ela vê, realmente, são ideias, né? São preconceitos literários que existem, de livros difíceis, que clássicos são chatos. O clássico é incrível, né? Ô, Pedro, o que aconteceu com a literatura brasileira? A gente tinha grandes dogmas, grandes ídolos. Não estou dizendo nem na época do Machado de Assis. A gente tinha o Graciliano Ramos, tinha o Guimarães Rosa, tinha o Drummond. Hoje a gente percebe praticamente um deserto. Eu não sei se é exatamente com a decadência literária que a gente teve, ou exatamente por esses autores não chegarem até a mídia. Qual que é o problema? Não chegam até exatamente a divulgação, a mídia, porque eles só ficam circunscritos em circuitos literários, em concursos. O que aconteceu com a literatura brasileira que prescinde de tantos ídolos que a gente tinha aos montes? O Drummond era um best-seller de poesia, por exemplo. Na minha opinião, o principal problema é o fato de a literatura e a leitura não fazerem parte do nosso dia a dia mais. Não é um assunto presente no nosso dia a dia. Então as pessoas não falam mais sobre livros como estão falando de um filme, de um seriado. Por isso, o nome desses autores nacionais não chegam mais para as pessoas. Mas você acha que existe qualidade ainda? Sim, muita qualidade. Aí quando você vai ver, quando você dá uma chance para conhecer, você acaba se surpreendendo. Tem muita coisa boa. E a gente precisa vamos de fato... falar de nomes? Dá uns Walter Ugumãe. Adrilles Jorge é Jorge. português, né? Mas é excelente. Eu Língua sou apaixonado. portuguesa. Língua portuguesa, a gente tem muita gente boa. Mas falando em brasileiros, a gente tem inclusive agora que veio um pouco mais a mídia, que é a Marta Medeiros com a Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que até foi feito um filme agora A em cima Vida dele. Invisível. Exato. E a gente, assim, tem inúmeros. Tem Michel Laub, Bernardo tem Carvalho. Aline Bey, tem autores até que estão começando a usar das próprias redes sociais para tentar também se divulgar, né? Então utilizar, talvez esteja mudando a forma da gente se comunicar com os leitores. Adrilles Jorge é genial, Jorge. Tem muita gente Acabou de boa. lançar um livro, né? Esse Todos aí? os lugares. É verdade. Você já escreveu o romance, Adrilles? Não, eu escrevi um Só roteiro pra- ficcional de um curta que nunca foi filmado, só. O resto é só. Mas a coisa da leitura, né? Por exemplo, eu gosto de entrar no universo. Por exemplo, tem grupos de escritores, assim, por exemplo, os beatniks, são os caras que eu acho interessante, porque são figuras mundanas e sublimes, é aquela coisa conturbada do humano, as drogas, a elevação espiritual, o misticismo, tá tudo ali. Se você pegar figuras como, desde o Ginsberg, o William Burroughs, né? Esses caras o Ferlinghetti mesmo, o Kerouac, né? Tô com um livro agora, falando em livro de cabeceira, pronto na fila ali para ler, que encarar, que é, na verdade, o último lançamento do Kerouac, só que foi o primeiro escrito dele, que é O Mar é Meu Irmão, que conta um pouco da experiência dele, durante 8 dias, quando ele foi cozinheiro de um navio da Marinha Mercante Americana, até anotei aqui, o SS Dorchester, e ele faz como se fosse um relato, mas uma descritiva, uma narrativa da história mesmo, assim. E então isso me causa curiosidade. É uma boa para quem está querendo se iniciar na leitura, fazer essas opções por bloco. E aí eu te pergunto, né, como o Adrilles trouxe, e os novos escritores brasileiros, essa nova geração, dá para buscar por interesses em blocos, assim como eu estou citando esse meu interesse particular pelos beatniks, assim? Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante é você, como leitor, identificar o que você gosta mais, né? E para isso você precisa ler coisas diferentes. Você não vai conseguir saber se você gosta mais desse bloco ou do outro se você não experimentar. Então, a importância também de você diversificar suas leituras é muito grande. Porque senão você não vai descobrir o que você gosta. E aí você fica só restrito Na mesma coisa. a alguma coisa. Às vezes você acha que gosta de um bloco também. E fica naquele, porque você entra numa zona de conforto.
Tem outros temas que você vai gostar tanto quanto até mais. Então essa é a importância também de você, né, se aventurar um pouco na leitura, e para isso que Às eu vezes acho você que... vai se revoltar, Edgar. Não, mas às vezes- sim, total. Mas Muitas é legal vezes. pra caramba. Às vezes a escola é deletéria nesse sentido. É. Na minha época, que eu gostava de ler Rubem Fonseca, que era cheio de sangue, enfim, sexo, umas coisas assim. Até o Machado de Assis eu comecei a ler. E aí vinha o professor e me mandava eu ler o Zé de Alencar, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Nada contra o Zé de Alencar, que representou um espírito de uma época, mas assim, você Iracema. impor uma leitura maçante, cansativa ao aluno. Esse tipo de coisa, eu acho que não deveria ser remodelado dentro do próprio princípio escolar mesmo. Eu acho que essa ideia de remodelar talvez seja muito longe, né, do que a gente possa fazer. Mas pelo menos é mostrar para aqueles jovens que estão estudando na escola, falar, ó, talvez aqui o que você está fazendo, não se traumatize com isso. Isso daqui você está fazendo para uma prova. Porque ele nem vai conseguir curtir. Mas aí mata o gosto, ele não vai Pedro. conseguir curtir, mas fala assim, um dia você vai reler isso e você vai gostar muito. Ou Zé de Alencar eu reli e achei uma porcaria. e aí vão ter livros que você vai falar, de fato, ó, li com calma, sem precisar pensar na questão que vai cair na prova, porque o que vai cair na prova não é, né, você lendo de uma forma prazerosa, você não vai ficar prestando atenção em conceitos técnicos pra ver se você gramaticais. leu, né? Porque a Exatamente. prova é pra ver se você leu muitas você vezes. leu e eles fazem perguntas que são técnicas, às vezes é melhor você ir numa aula de cursinho sobre, né, os pontos principais, porque você não consegue horrível. curtir. Ô Pedro, falando na nossa cena literária agora de gente grande, a gente vai ter na Flip agora uma homenageada a Elizabeth Bishop, que particularmente é uma das minhas poetas favoritas, e que é a primeira artista internacional a ser contemplada, e teve a questão de um problema aí em relação a um suposto apoio que ela tinha ao golpe de 64, e você sabe que há panelas ideológicas, partidárias. Você percebe isso? Existem panelas ideológicas que dominam a cena literária e que impedem, de alguma forma, a ascensão de novos autores para além desses ciclos fechados ideológicos? E o que você acha em relação ao princípio da Elizabeth Bishop, apesar dessa polêmica em torno da percepção política, sociopolítica dela, ser contemplada como a primeira autora internacional na Flip? De fato, vem causando polêmica, né, esse tema. E quando foi anunciado o nome, o primeiro tema que foi trazido foi esse. Ela é uma autora internacional. Mas isso até no começo não gerou muita polêmica. Gostaram por ser uma mulher, ela também tem uma ligação forte com o Brasil, morou aqui há um tempo, né? Tem até um filme, inclusive, que foi feito sobre a vida dela. Sim. E o problema foi quando, depois de um tempo, vieram notícias de que ela teria apoiado a ditadura. Né, pegaram cartas trocadas entre ela e um amigo, que teriam trechos dela apoiando a ditadura. E aí veio esse questionamento, surgiu assim pessoas contrárias, fazendo abaixo-assinados para que fosse, ou para boicotar a Flip, ou para que fosse reconsiderado o nome dela. E eu acho que é difícil a gente fazer, às vezes, essa separação entre obra e o autor, né? Mas... Tem grandes canalhas, ótimos autores, né, Pedro? Exatamente, fica difícil. O que não eu é acho, o caso dela, pelo amor de Deus. O que eu acho, e até depois de toda essa... muitas pessoas reclamando, surgiu também a própria Flip, ela disse que talvez ela considera reconsiderar essa decisão. Não, mas isso seria um absurdo. Aí vem essa discussão, será que é um absurdo? Ou talvez a questão de trazer a Bishop para esse meio literário vai também trazer uma discussão interessante sobre política. Exatamente. Mas também o que questionam essa é a maior festa literária. A gente homenageia uma pessoa. A gente não está trazendo aqui para estudar a obra de alguém. A gente está fazendo uma homenagem a alguém. Então vamos homenagear alguém que apoiou a ditadura? Essa é a maior discussão, eu acho que Eu acho que a discussão é muito simples de resolvida. A homenagem principal à pessoa da Elizabeth Bishop está personificada na obra dela, porque a obra ultrapassa exatamente a própria personalidade da pessoa. A gente acabou de falar aqui, tem grandes autores como Louis Ferdinand Céline, que era antissemita, que era nazista e fez uma obra genial. Então você não pode fazer esse tipo de truncamento entre a pessoa, entre o autor e a obra literária que ele representa. Se a Flip voltar atrás, a meu ver, desculpa o meu desabafo, será uma coisa absolutamente lastimável. É um assunto que vira e mexe a gente traz aqui, né, na mistura da vida pessoal e a obra, né, dos autores e tal. Falando em homenagens aqui, a gente falou da Bishop aqui, mas a gente está aí no centenário da Clarice, né? E quando você lembra da obra dela, das coisas que ela escreveu, realmente uma escritora, uma estrangeira que veio para cá, me lembro da carta dela ao Getúlio, para que reconhecesse ela como uma cidadã brasileira, quer dizer, tem uma vasta obra, né? Obras-primas, né? A coleção de Clarice Lispector, né? E agora em 2020 até vão
republicar toda a obra da Clarice Lispector em uma edição sensacional. Já tem 3 livros agora republicados pela editora Rocco. Então acho que também em 2020 é bom pra gente prestar atenção, quem ainda não conhece o trabalho da Clarice, né, se dá a chance, porque ela é sensacional. A forma como ela escreve sobre o ser humano, né, a sensibilidade que ela tinha para compreender a natureza humana, isso pra mim eu acho incrível, e sou um grande fã da Clarice. Bom, Pedro, infelizmente o nosso tempo chegou quero ao mais fim. dicas de livros agora pro fim tivesse do que dizer ano. um livro, aí um para ficar de sugestão aí para os nossos espectadores, nossos ouvintes, o que você sugeriria? Eu acho que eu vou sugerir então Clarice Lispector mesmo, A Hora da Estrela. Bacana. Um clássico. É um clássico, né? Pensando numa autora nacional, numa também literatura, né? Uma mulher escrevendo, é bom a gente prestar atenção isso nas nossas próximas escolhas também. Então acho aí uma ótima opção pra gente começar o ano. Legal, Pedro, obrigado pela tua presença, pelo papo aqui no Morning Show. Esse foi o Pedro Pacífico, ele que tem aí o Bookster. Você vai lá no Instagram, faça a sua inscrição, já são 140 mil inscritos. Maravilhoso, tem Muito os bom. desafios, sabe? Ajuda mesmo a acompanhar, porque é o que o Pedro falou, muitas vezes você não tem com quem conversar sobre o livro que você tá lendo, sabe? E aí a internet, olha que ponto positivo, gente, em vez de falar mal de alguém, de mandar um hate, você comenta um livro, você troca uma ideia com um monte de gente que tá ali na mesma leitura que você. Isso aí. Pedro, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Isso aí.